O que é isso? O que é isso? Nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua casa, Deus. Obrigada, Deus, porque desta oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor. Agradecemos, Senhor, todo o teu cuidado, Deus, derramado sobre as nossas vidas durante esta semana, Senhor. No começo dela, Senhor, vimos aqui, Senhor, agradecer-te, Senhor, e pedir a tua proteção também durante esta semana que tem o seu início hoje, Pai. Senhor, queremos entregar este trabalho nas tuas mãos, Pai. Seja feita a tua vontade nas nossas vidas, Senhor, prepara os nossos corações, para que nós possamos, Senhor, realmente receber o necessário que nós precisamos para continuar a nossa jornada neste mundo, Pai. E agradecemos, Pai, pela tua infinita misericórdia e teu amor derramado sobre nós. Agradecemos, Pai, entregamos este povo nas tuas mãos. Tudo que fazemos aqui é para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos então fazer a leitura bíblica. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 56, desde o versículo 1 ao versículo 7. Isaías 56, 1 a 7. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. E não fala o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, dizendo: de tudo me apartará o Senhor do meu povo, nem tão pouco diga eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o filho das filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração
para todos os povos. Vamos então agora entoar o cântico Te Agradeço. Realmente nós temos muito que agradecer ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, pois sabemos que nós nada merecemos a graça, a sua graça, mas Ele realmente tem cuidado de nós e nos tem protegido, e a nós nos cabe agradecer-lhe por todas estas benesses que Ele tem feito na nossa vida. Isaías 55. Maria do Norte. Verso 13.
Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir, e a brotar e a dar semente do semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e toda a árvore do campo baterão as palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, e o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. É nesta certeza que nós sabemos do poder do nosso Deus e que nós continuaremos firmes seguindo o nosso Pai. E vamos então entoar o hino cantor cristão 154, firme nas promessas. Nós possamos sempre realmente ter a nossa certeza e a nossa firmeza do nosso Deus. Neste momento peço a Isabela para fazer o levantamento dos dízimos das ofertas para o mundo.
Salvador, que é a única coisa que nos ajuda a levar esta vida. Agora pedi a nossa irmã Adelaide que nos dirigisse numa oração, agradecendo a Deus pelas ofertas levantadas. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais um domingo na tua presença, Pai. Obrigada por cada irmão que aqui está presente, que abençoes e ajudes na vida de todos, Pai. Pai Santo, quero pôr nas tuas mãos as ofertas, os dízimos que foram hoje levantados, Pai. Seja para a obra e graça da tua casa, Pai Santo. Pai, abençoa-nos e ajuda-nos em todas as coisas. Cuida de nós. Peço, Pai Santo, que vai estar com o teu servo, nos vai explicar a tua palavra, que ela entre nos nossos corações e que possa ficar, Pai Santo, que possamos cumprir tudo que vamos ouvir, Pai Santo. Pai, também te quero pedir-me pôr nas tuas mãos o resto do dia, para que seja um dia feliz para todas as famílias, para todos os teus filhos em todo o mundo, Pai. Cuida de nós. E obrigada por tudo, Pai, no teu nome. Entrego tudo nas tuas mãos. Amém. 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 Glória a Deus. Agora vamos ter o nosso momento de intercessão, que nesta manhã e durante a semana os irmãos têm o seu boletim, durante a semana orarem por estas razões que estão aqui escritas. É uma maneira de nós também sentirmos ligados também aos outros crentes que estão fora e que vivem nos outros países, que têm dificuldades que nós não temos. Graças a Deus que nós estamos num país de liberdade, em que a liberdade realmente nunca é 100%, mas pronto, nesta área ainda nós podemos estar aqui livremente a servir ao Senhor aqui e a demonstrar a nossa fé e aquilo que nós acreditamos. E iremos então debruçar esta manhã aqui em conjunto com o que nos está aqui escrito, que é os cristãos que estão assim um pouco isolados, que precisam de apoio e de ajuda também em oração, e que encontrem pessoas que consigam também levá-los a palavra no geral é discipular e falar realmente da palavra de Deus, e daqueles que já aceitaram Cristo, que eram de outras religiões, como os ex-muçulmanos, que aceitaram o Cristo, a palavra de Deus em si, e nós possamos interferir também para esses, e para que eles tenham coragem e nunca voltar atrás para o caminho que já tinham. E também que Deus dê discernimento para que eles nunca desfaleçam da sua fé e que continuam firmes naquilo que creram e naquilo que Cristo falou aos seus corações, para que eles possam continuar e não terem o desânimo de voltar atrás. Eu peço ao nosso irmão Rogério para nos dirigir nesta oração de intercessão para os irmãos do Catar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos porque mais uma vez nos dás a oportunidade de podermos estar reunidos em teu nome. Que possas ser connosco aqui esta manhã e que nos possas abençoar de maneira tal que possamos sair daqui mais edificados espiritualmente. Neste momento, Deus bendito, nós queremos levar-te a ti, Pai Santo, aqueles povos que são privados da liberdade, Pai Santo. Especialmente esta manhã nós te pedimos pelo Catar. Nós sabemos como é difícil a tua palavra progredir nesses países. Nós sabemos o sofrimento que os teus servos que aí trabalham, as dificuldades que têm, Pai Santo. Mas sabemos que tu és um Deus poderoso, tu tudo podes e tudo podes fazer de maneira que eles possam fazer chegar a tua palavra conforme tu queres, Pai Santo. Nós pedimos por eles e pedimos por todos os outros que estão espalhados pelo mundo e que têm, de facto, a missão de transmitir a tua palavra, Pai Santo. Nós sabemos que não é só no Catar, mas todos esses países islâmicos, a maior parte deles não aceitam a tua palavra. Eles ultimamente até têm prometido que vão dar alguma liberdade religiosa, mas nós não, sem vermos, não acreditamos ainda.
mas tu podes todas as coisas. É confiado em ti que nós oramos e pedimos que tu abras de facto as portas e que toques na sensibilidade dos dirigentes desses países, porque tu podes tudo. Pois nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu peço à irmã Patrícia de nos fazer a leitura do Salmos 3, faz favor. Confiança em Deus na adversidade. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os teus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Graças a Deus por essa certeza que nós temos que Cristo é nosso refúgio, é nossa fortaleza nos momentos mais aflitivos. Ele nos socorre com todo o seu amor. Mas para que isto aconteça, nós temos que realmente debruçar na sua palavra e aprender cada vez mais dele. Porque quanto mais a gente aprende Cristo, mais o amamos, porque vemos que realmente o seu amor é infinito. Vamos então entoar o nosso hino do cantor cristão 169, Mais de Cristo. Antes, porém, gostaria de dar as boas-vindas. Eu sei que é a família do pastor Maurício. É muito bem-vinda, muito bem-vindo. E o Arthur, muito bem-vindos, que se sintam bem no nosso meio. É um prazer ter-vos e conhecer-vos. Muito bem. Vamos então ter uma palavra de oração.
Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo o que tem sido feito para a tua honra e glória. Agradecemos-te porque realmente, tal como temos entoado, o foco és tu, Senhor. Não somos nós, mas és tu e a tua bendita palavra, Senhor. Obrigado porque temos a tua palavra, porque podemos lê-la, porque podemos conhecer-te mais e mais através dela e porque podemos também, Senhor, ter assim comunhão também contigo. Obrigado, Senhor. Agora vem ser com o pastor Maurício, vem o abençoar, vem o dirigir e vem o usar rica e poderosamente para a edificação da tua igreja, Senhor, para realmente salvação de almas, Pai, para a correção também do que estiver mal em nós. Te pedimos que o dirijas e que sejas tu a falar, usando o teu servo para nos transmitir aquilo que desejas nos transmitir nesta manhã. Abre o nosso coração e a nossa mente e ajuda-nos, Senhor, a estar focados na tua palavra sempre. É o que te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de cumprimentar todos com um bom dia. É muito bom estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. Como foi dito aqui, a casa de oração é o lugar que nós reunimos para orar, para adorar o nosso Deus. Então é um local que nós temos reverência ao Senhor, à sua palavra, porque nós sabemos que a Ele, nós temos que realmente depositar toda a nossa adoração. Devemos dar o nosso melhor para Ele. Então, quando nós viemos à casa do Senhor, nós saímos de casa sabendo que nós vamos se reunir e vamos estar em comunhão entre irmãos e, primeiramente, comunhão direta com o nosso Deus, para podermos oferecer o nosso melhor a Ele. E nós hoje viemos com esse propósito, irmãos, e nós servimos ao nosso Deus, nós adoramos ao nosso Deus, e nós oferecemos as primícias ao Senhor, que é como nós aprendemos a palavra do Senhor. Primeiramente, nós buscamos ao reino de Deus, e também dedicamos, vamos dizer assim, o nosso melhor, o nosso tempo de adoração, o nosso melhor para o nosso Deus. E nós vamos dar a sequência da nossa a palavra que tem sido ministrada dentro de 1 Samuel. Nós temos seguido desde o primeiro capítulo, e hoje nós estaremos a meditar na palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 21. Nós vamos ler, não são muitos versículos, então nós vamos ler os 15 versículos e depois nós vamos discorrer, irmãos, a palavra do Senhor sobre realmente o que o Senhor, aqui o que o autor trouxe nesse livro, mas com foco naquela situação, naquele contexto de Davi, de toda aquela situação que ele vivenciava. Então nós vamos ler aqui a palavra do Senhor que diz: Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal lugar. Agora que tens a mão, dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tendo pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão imundos, se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão todos hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente.
Achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dá-ma. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aques, rei de Gate. Porém os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a esse que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos póstigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis esse para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Então, amém, nós finalizamos esse capítulo 21 de 1 Samuel. Irmãos, nós vamos assim contextualizar, né? Nós vimos no capítulo anterior, né, sobre aquela situação toda de Jonatas e de Davi, né, aquela amizade verdadeira que eles viviam e que nós podemos perceber onde foi ali houve realmente uma aliança entre eles, né? Essa aliança que ela, como nós vimos também, ela perdurou por muitos e muitos anos, né? E nós vemos que realmente Deus colocou no coração de Jonatas, né, um amor, né, por Davi, porque ele tinha verdadeiramente um propósito lá mais à frente de usar Jonatas para poder livrar Davi das mãos do seu próprio pai, que era Saul, que era inimigo de Davi. E temia, né, pelo seu reino, porque ele sabia que em Davi ele viu um potencial, alguém que futuramente poderia sucedê-lo ao reino. E pelo contrário, nós vemos que Jonatas, embora fosse o herdeiro, né, vamos dizer assim, político, que herdaria o reino, ele não se preocupava com isso, mas ele se preocupava com que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha um propósito, né, para com a vida de Davi. Então, Deus usou ele como instrumento, né, para que pudesse guardar, para que pudesse, de estratégias, né, trazer o livramento para a vida de Davi. Então, esse é o contexto, né, anterior que nós vimos no capítulo 20. E nesse capítulo, irmãos, nós podemos observar, como está bem claro, o início da fuga de Davi. Davi estava sendo perseguido por nada menos do que o rei Saul, o rei de Israel, né? Um homem que até então era um grande líder, era um homem que tinha um poder sobre o exército, e ele queria verdadeiramente tirar a vida de Davi. Então nós vemos que Davi precisava estar distante do alcance, do olhar, né, do rei Saul, para que ele pudesse ter a sua vida preservada, porque Deus tinha um propósito a cumprir através de Davi em relação a Israel, como nós bem sabemos, né? E a palavra do Senhor nos deixa bem claro, né, que o Senhor Jesus é dessa descendência de Davi, da raiz de Davi. Então nós vemos aqui esse contexto onde se dá início a uma fuga, né, que Davi tentava para estar distante dos olhos de Saul, para que ele não pudesse ser morto. Então nós vemos que ele, a todo custo, ele, como nós observamos até situações estranhas, né, aconteceram nessa fuga, porque ele estava, embora Deus era com Davi, Davi estava distante de Deus, e aquele Davi que foi usado tremendamente contra o Golias, o gigante Golias, hoje era um Davi fragilizado, um Davi que talvez estava a faltar mais essa busca do próprio Deus,
né, como ele sempre buscava ao Senhor, quando ele iria para guerrear, quando ele ia diante das guerras, Deus sempre dava bom êxito, Deus sempre dava a vitória ao povo de Israel, através da liderança de Davi à frente do exército. Então nós vemos que nessa fuga ocorreram várias situações. Irmãos, não podemos entender, né, que a fuga sempre é um motivo de falta de confiança. Nós podemos observar, irmãos, que Deus muitas vezes pode nos direcionar a uma fuga, vamos dizer assim, entre aspas, né? Há uma estratégia, vamos dizer assim, onde essa pessoa que está sendo direcionada por Deus vai ter o livramento da sua vida. E nós podemos observar, irmãos, lá em Mateus, no capítulo 2, do verso 13 ao 18, quando aparece um anjo, né, a José, e direciona para que eles saiam, né, dali onde eles estão, e eles vão para o Egito. Porque o rei Herodes, ele queria tirar a vida de todas as crianças até 2 anos. E ali entre aquelas crianças estava o próprio Jesus. Então o Senhor direcionou para que houvesse uma fuga. Mas essa fuga foi direcionada pelo Senhor. Então nós vemos que, embora, né, Davi estava em fuga, ele estava distante de Deus. E nessa distância de Deus, ele faltou sabedoria em alguns momentos. E é isso que nós vamos trazer, irmãos. Então nós podemos observar que, mas também pode ter uma conotação negativa nessa fuga, né? Pois pode demonstrar medo de enfrentar os desafios que se levantam, e é vista como, de certa forma, uma aparência de pecado. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas tentam fugir de situações, né? Vamos trazer para a nossa realidade hoje, né? A situação de Davi, ele estava fugindo do rei Saul, que era um homem que tinha poder para tirar a vida de Davi, e ele tinha muitos homens, né, à sua disposição para que fizessem isso. E nós podemos observar justamente que existia um ali, né, de Saul que estava no meio, que era o Doeg. Então nós vemos que ele estava fugindo, né, do rei Saul. Mas muitas vezes nós podemos, na nossa realidade, querer fugir, né, de situações que muitas vezes Deus quer que nós enfrentemos essa situação. Que nós precisamos o quê? Estar de cabeça erguida, né? Buscando ao Senhor para podermos lidar com determinada situação e não fugirmos dela, porque muitas vezes as pessoas deixam as coisas mal resolvidas, encobrem as situações e querem passar por cima de uma realidade que ela precisa de enfrentar de cabeça erguida e de frente, para que ela possa, no final de tudo, ter bom êxito. E esse bom êxito quem vai dar é o nosso Deus, é o nosso Senhor quem vai nos direcionar em todas as coisas. Então nós podemos observar, irmãos, que a fuga nem sempre ela é, vamos dizer assim, negativa, é ruim, mas porque Deus muitas vezes pode direcionar, como o exemplo que nós falamos aqui, que o anjo apareceu a José e direcionou para aquela fuga para o Egito, porque Deus queria dar o livramento ao próprio Jesus, porque Deus tinha um propósito a cumprir através de Jesus, que era um plano, irmãos, maravilhoso, que iria nos resgatar, né? Nos resgatar do pecado, né? Ia nos resgatar, né, daquela vida de perdição e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós podemos observar que essa fuga de Davi, como eu falei, trouxe grandes desafios, né? Mas também muitas adversidades para ele. A questão, irmãos, não é essa. A questão não é a adversidade, a questão não é, talvez o problema, mas é como nós lidamos com essa situação, né? Como nós lidamos com o problema, como nós lidamos com a adversidade, como nós lidamos com os desafios que são colocados constantemente à nossa frente. Então nós temos que buscar o que, irmãos? Em Deus, direção, buscar em Deus segurança, refúgio no nosso Deus. É nele que nós temos que buscar. E nós vemos que Davi, aqui, ele titubeou. Ele, na verdade, ele estava com o Senhor Deus ao seu lado, vamos dizer assim, e ele ia buscar, irmãos, em outras situações. Então nós vemos que no verso 1, né, diz: então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Nós podemos observar, irmãos, nesse verso, que onde quer que nós estejamos, nosso primeiro refúgio é o Senhor. Onde quer que nós
e vamos, onde quer que Deus nos coloque, nós temos que ter essa consciência de que o nosso refúgio é somente o Senhor. Aqui nós vemos que o sacerdote era o sumo sacerdote do Senhor. Era um sacerdote, era um homem de Deus, mas a fuga de Davi, né? A maneira com que ele estava a lidar com a situação toda dele, as fragilidades humanas, né? A questão emocional, ele ali naquele momento teve um encontro com o sacerdote. Ele estava a buscar um refúgio, mas o nosso refúgio é o Senhor. A nossa fortaleza é o Senhor, né? Como diz lá em Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. Então, o nosso Deus é conosco. O Deus Todo-Poderoso era com Davi, mas Davi estava fragilizado. Davi estava a faltar, né, com talvez os seus compromissos de buscar a Deus, de estar em oração, de pedir direção ao Senhor quanto ao que ele deveria fazer. E nós vemos aqui nesse primeiro ponto que, independentemente de onde nós estejamos, irmãos, nós precisamos buscar o nosso refúgio no Senhor. Então Davi foi para um lugar chamado Nob. Nob, irmãos, era próximo de Jerusalém, né? Seu primeiro encontro ali foi com o sumo sacerdote. E interessante que o sumo sacerdote Aimeleque, ele era bisneto de Eli e filho de Aitube, né? E esse, por sua vez, ele demonstrava medo, né? Naquele momento que ele recebeu, ele estava amedrontado, porque Davi era uma pessoa benquista. Davi era uma pessoa que tinha bons relacionamentos, as pessoas gostavam dele. Tanto é que nós vimos a música, né, que fala que ele feriu a 10 milhares, quer dizer, ele era mais bem reconhecido que o próprio rei Saul. Mas não obstante a todo esse reconhecimento, né, a ser uma pessoa bem querida, mas naquele momento ele estava só, ele se sentia só, ele não via ninguém, vamos dizer, à sua volta, que ele pudesse talvez confiar, e esquecia-se que o Deus Todo-Poderoso era nele que ele deveria estar a confiar, era nele que ele deveria depositar a sua confiança, mas ele estava ali, né, realmente com falta de sabedoria, ele não estava ali tendo esse direcionamento para que pudesse realmente buscar em Deus. Deus sempre esteve com ele, Deus sempre deu vitória a ele ali, não é, nas guerras. Porque, irmãos, ele estava daquela maneira, é um momento difícil, é um momento conturbado na vida de Davi, então ele estava a buscar o seu refúgio, talvez não no Deus Todo-Poderoso, mas em outras situações. Então, irmãos, Davi buscava naquele momento um refúgio. Deus não se limita, irmãos, a espaço geográfico. Nosso Deus, ele não é um Deus que ele pode ser colocado em um determinado espaço, né? Deus não está somente aqui dentro desse lugar. Nosso Deus está aqui, mas nosso Deus está no Japão. Nosso Deus está em vários lugares, irmãos, ao mesmo tempo, que ele é um Deus onipresente, ele está em todo lugar e ele sabe tudo que se passa. Os detalhes, eles não passam despercebido ao nosso Deus. Deus contempla agora os nossos pensamentos, Deus contempla as nossas ações, Deus sabe o que se passa no mais profundo da nossa alma. Deus conhece-nos, irmãos, porque foi Deus que nos fez. E Davi estava, parece que esquecido, né? Parece que deu uma amnésia, né? E que ele não lembrava mais de tudo que se passou, né? Tudo que Deus concedeu através da sua vida. Ele foi um instrumento, né, tremendo nas mãos de Deus, mas ele estava ali talvez distante, né? Distante de todas as coisas. Então nós não podemos limitar o nosso Deus a espaço geográfico. Deus está aqui agora. Quando nós buscamos, quando nós o invocamos, Ele está perto de nós, mas Deus está lá em outro lugar, Deus está lá em Catar, né, que foi orado, Deus está em todos os lugares, não é? E nós assim cremos, porque o nosso Deus é o Deus onipresente. Aleluias. Irmãos, na sequência nós podemos observar do verso 2 ao verso 7, que diz: respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba porque te envio e de que me encontrassem em tal e tal lugar. Que combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Irmãos, essa atitude, né, essa maneira com que Davi estava a viver, levou ele a tomar, né, atitudes
erradas. E nós podemos observar, irmãos, que nesses versos até o 7, que nós nunca podemos deixar de falar a verdade. Nunca nós perdemos em falar a verdade. E nós vemos que Davi criou uma narrativa totalmente errada. Ele criou uma história fantasiosa para justificar a sua fuga. Mas na verdade, ele deveria ter falado a verdade. Porque nós sabemos que o nosso Deus é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então o Senhor, Ele não, vamos dizer assim, não comunga com a mentira. O Senhor não concorda com a mentira, porque Ele é a verdade. E aqui nós vemos que Davi, naquele momento, para justificar a sua fuga, ele usou de uma mentira. Ele criou uma narrativa, uma história fantasiosa para poder tentar, vamos dizer assim, dar prosseguimento àquilo que ele tentava, ao seu intento de fuga. E ele tomou essa decisão e, infelizmente, acabou mentindo. O que o medo pode fazer? Pode levar um homem de Deus a cometer atos insanos e pecaminosos. Irmãos, por mais que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi também errava. Davi também mentiu. E nós devemos olhar para isso com o olhar que nós precisamos ver os erros e os acertos, porque a palavra de Deus não deixa encoberto também os erros, mas Ele mostra, deixa às claras tudo o que acontece, para que nós não venhamos o quê? Cair nos mesmos erros, mas possamos aprender com os erros das outras pessoas, para nós podermos tomar as atitudes corretas. Então nós vemos que aqui está clara o erro, a mentira que Davi cometeu. Mas a palavra de Deus, irmão, nos diz que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, irmãos, nós precisamos verdadeiramente viver esse amor de Deus na nossa vida, porque o amor de Deus lança fora todo o medo. Davi estava com medo. Davi estava amedrontado. Nós vemos que os sacerdotes também estavam amedrontados com a situação. Então era uma situação de muitos amedrontados. Era uma situação complicada, onde a fuga trouxe a mentira. Era uma situação terrível, irmão, que estava a se passar ali. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, não é? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Mas, irmãos, nunca perdemos em dizer a verdade. A verdade, como tem até um ditado que diz, doa quem doer, Você tem que falar a verdade. Muitas vezes, quando nós temos um amigo e nós vemos que esse amigo cometeu algo de errado, nós vamos falar com ele assim, que bonitinho, não tem problema, é só uma mentirinha. É isso que nós vamos falar? Não. Se nós somos verdadeiros amigos, como o nosso Deus é o nosso amigo, e trouxe na sua palavra a correção, nós como amigo verdadeiros, como nós vimos anteriormente, a amizade de Jonatas e Davi, nós temos o quê? Sempre falar a verdade. Nós nunca perdemos em falar a verdade. Então, irmãos, sabemos muito bem que o pai da mentira, quem é o pai da mentira? É o próprio Satanás, não é? Que ele fala daquilo que é natural para ele, a mentira, a falsidade, mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus de verdade. Então nós, como discípulos do Senhor, vamos falar a verdade, independentemente das consequências, porque Davi temia as consequências dele falar a verdade, mas nós não podemos temer, irmão, de falar a verdade, porque a verdade vai nos levar realmente para o caminho certo. Então que Deus assim nos ajude, irmãos, a nós não cometermos esses erros, porque, irmãos, também essa mentira, essas atitudes vão trazer consequências. E nós podemos observar mais à frente, no próximo capítulo, o que aconteceu, irmãos? Da mentira, de Davi, e também talvez um pouco da inércia de Davi contra Doeg. O que ocasionou? A morte de todos os sacerdotes. Então, uma mentira, quer dizer, uma situação ali que houve, que Davi cometeu, todo aquele contexto que ele vivia, trouxe sérias consequências a outras pessoas. Então nós precisamos estar atentos, irmãos, que muitas vezes
as decisões, aquilo que nós vamos fazer, pode de alguma maneira implicar consequências a quem está à nossa volta, a pessoas que estão no nosso meio, no nosso convívio, pode ser de alguma maneira afetadas por algo que nós falamos impensadamente, ou até mesmo que por algum motivo possa mentir. Isso vai trazer consequências sérias, não só muitas vezes para nós, mas talvez para outras pessoas que estão à nossa volta, porque ali, infelizmente, os sacerdotes pagaram com a própria vida. Então, irmãos, nós nunca perdemos em dizer a verdade. Então, irmãos, na sequência aqui, nós vemos aqui também essa situação dos pães, não é? Que fala sobre os pães que eram os pães da proposição. Era feito ali, irmãos, vamos dizer assim, um momento, né, de adoração ali no templo, onde o sacerdote, né, separava os pães. Esses pães eles eram trocados, não é? E tanto é que diz aqui como se os pães estivessem quentes, não é isso? Porque eles eram trocados. E nós observamos aqui, tanto em Êxodo 25:30, como também em Levítico, nos fala sobre isso. E tem aquela passagem lá em Marcos 2:25-26, onde o próprio Jesus cita essa passagem desses pães, quando ele vai se justificar diante dos fariseus, onde eles estavam no sábado a colher espigas e não poderia fazer colheita no sábado, e ele usa justamente dessa passagem que nós acabamos de falar, sobre os pães, né, da proposição. Então, nós vemos aqui também que, embora com toda essa situação, Deus foi um Deus de provisão, porque Deus deu a provisão do pão, do alimento que ele precisava, porque ele estava em fuga. E nós também observamos que tudo indica que ele não estava, na verdade, não estava só, ele tinha os seus companheiros, porque nós vamos constatar isso também mais à frente no Novo Testamento. Então, irmãos, nós precisamos dizer a verdade. Nós podemos observar, irmãos, também nos versos 8 e 9 da palavra do Senhor, que diz: disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Mais uma mentira, quer dizer, reforçando uma mentira. E é assim, irmãos, a palavra de Deus fala que é um abismo puxando o outro abismo ao som das suas catatumbas. Então nós vemos que uma mentirinha, uma mentira ali, uma mentira aqui vai trazendo outra mentira, e cada vez mais vai levando a pessoa a um abismo. Não é isso? Então aqui no verso 9 diz: respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem matasse no vale de Elá, está aqui envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra aqui senão essa, disse Davi, não há outra semelhante, dá-me. Então nós vemos aqui, irmãos, nesses dois versos, que é bom nós trazermos à lembrança, né, coisas que nos edificam e trazem esperança, conforme está lá em Lamentações 3:21. Irmãos, a espada que Davi venceu o gigante Golias estava ali. Naquele momento houve a provisão de uma arma, e essa arma não é simplesmente uma arma qualquer, mas é uma arma que não era semelhante à outra, e era a arma com que Davi havia ali arrancado a cabeça do gigante Golias. E naquele momento aquela espada estava ali para Davi, estava disponível. Então nós vemos aqui, irmãos, realmente esta provisão. E também vemos que naquele momento nós imaginamos que a mente dele trouxe a lembrança, né? Aquela situação que ele vivenciou, né? No auge da sua vida, né? Nos tempos áureos, onde ele verdadeiramente buscava o Senhor, onde ele orava ao Senhor, onde ele pedia ao Senhor: se é para nós irmos guerrear, o Senhor nos envia, Senhor, nesse momento, porque nós confiamos no Senhor. Naquele momento veio a lembrança daquela fase tão boa, onde ele depositava confiança em Deus, onde ele esperava no Senhor, onde ele buscava refúgio no Senhor.
Então ele trouxe a lembrança através daquela arma, daquela espada. Ele trouxe a lembrança, os momentos bons que ele vivenciou. Naquele momento, irmãos, nós imaginamos também a frustração de Davi, né? Que dantes, né, em sua juventude, venceu um grande gigante e agora estava a fugir de Saul. Um homem que não teve coragem de ir contra o próprio gigante, mas que Davi foi em nome do Senhor. Então nós vemos que houve uma certa frustração, a situação que ele estava vivendo naquele momento e o que ele vivenciou anteriormente, irmãos. Quantas vezes Deus faz algo por nós, Deus nos proporciona algo tão grande e de repente, irmãos, nós vivemos uma vida medíocre, né? Como crente, como servo de Deus, mendigando, irmãos. Deus é o nosso Deus de provisão, Deus é o nosso Deus que faz muito além daquilo que nós imaginamos ou pensamos, é o que o nosso Deus pode fazer por mim e por você. Porque o nosso Deus é o quê? Um Deus onipotente. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor Jesus falou o quê? Todo o poder é me dado. Então todo o poder está nas mãos do Senhor. Então, irmãos, nós sabemos que nesse momento houve um momento de lembrança boa, né? Um flash daquilo que Deus fez, do poder de Deus, daquelas coisas que Deus havia feito na vida dele, mas ao mesmo tempo ele se sentiu talvez frustrado por não poder, irmãos, fazer a mesma coisa naquele momento e estar a fugir da situação, irmãos. Então não é fácil, mas o nosso Deus não mudou. O nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus, ele é imutável. Então o mesmo Deus que operou lá no passado, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que deu a Davi, né, o livramento na cova dos leões, o mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente, é o mesmo Deus que pode nos livrar, é o mesmo Deus que pode guardar, é o mesmo Deus que poderia guardar também a Davi naquele momento. Mas aonde Davi buscou seu refúgio? Onde estava o refúgio de Davi? Quais atitudes que Davi teve estavam coerentes com a palavra de Deus? Infelizmente não estavam, irmãos. As atitudes de Davi estavam sendo impensadas. Ele não estava a pensar, ele não estava tendo sabedoria de Deus para poder ser direcionado ali. Então, irmãos, ele estava fragilizado por todo o contexto que ele estava a viver. Contudo, irmãos, como eu falei, Deus é o mesmo. Deus permanece o mesmo. Deus não mudou. Porque ele não pode ser contra a sua própria palavra. Então, irmãos, é bom nós trazermos à lembrança as coisas boas, né? E sabemos que o nosso Deus permanece o mesmo. O nosso Deus continua ao nosso lado. Nos versos 10 e o 11, irmãos, nos diz: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aques, rei de Gate. Porém, os servos de Aques lhe disseram: esse não é Davi, o rei da sua terra? Não é a esse que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então ali, irmãos, novamente em fuga, Davi chega em Gate. E Gate, irmãos, era um dos condados dos filisteus. Então, ali era um povo inimigo. E Davi, como inimigo, foi para aquela terra. O que Davi foi buscar, irmãos? Refúgio nos próprios inimigos. Então, é algo incoerente, é algo que nós falamos, mas como assim? Então, irmãos, nós podemos observar nesses versos o que é necessário reagir às adversidades e não ficarmos estagnados. Nós temos, irmãos, que reagir a toda situação que muitas vezes nós podemos passar. Tem pessoas que estão a sofrer, irmãos, por determinada situação, né, por uma perda ou por algo muito forte, né, que o deixou abatido com determinada situação. Como Davi vivia constantemente sendo ameaçado de morte pelo rei Saul, ele já não conseguia lidar mais com aquela situação. Muitas vezes as pessoas estão a passar também por uma situação difícil e não sabem lidar com aquela situação. Mas quando nós buscamos refúgio no Senhor, quando nós descansamos no Senhor, quando nós buscamos direcionamento do nosso Deus,
nós vamos conseguir nos vencer. Porque a nossa força não vem de nós, a nossa força vem de Deus, né? E o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É nele que nós vamos ter força. É no Senhor que nós vamos alcançar os objetivos que nós precisamos. E ele ali buscando refúgio no próprio inimigo. O mesmo Deus que o havia feito ferir 10 milhares dos filisteus, permaneceu mesmo. Irmãos, não podemos, irmãos, pela nossa pequenez, porque nós somos pequenos mesmo, nós somos nada, limitar o poder do nosso Deus. Nós não podemos colocar o nosso Deus dentro de uma caixa de sapato, nós não podemos colocar Deus dentro de um determinado espaço geográfico. Nós não podemos limitar o nosso Deus pelas nossas limitações, porque nós somos limitados sim, irmãos, nós somos pecadores, e nós vemos que o próprio Davi, como um homem segundo o coração de Deus, ele errou, ele pecou, e nós, quem dirá, irmãos, também pecamos, erramos, mas não vamos limitar, né, o nosso Deus, não vamos limitar o poder do nosso Deus. Irmãos, nós precisamos reagir às fragilidades. Nós não podemos baixar a cabeça e dizer, não tem mais jeito. Porque se fosse por nós mesmos, sim, irmãos. Mas a partir do momento que nós depositamos a Deus a nossa vida, que nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo, que Ele morreu, que Ele sofreu, que Ele deu a sua vida por nós, nós não podemos deixar, irmãos, que as circunstâncias nos façam cair, nos prostrar e não reagir a determinada situação. E também, irmãos, buscarmos direção, não em um lugar errado, para estarmos no lugar certo, não diante de nossos inimigos, mas diante daquelas pessoas que de alguma forma são instrumento de Deus para nos abençoar, para nos colocar para cima, no sentido de falar palavras de paz, palavras de bênção, palavras do Senhor, para nos fazer reagir diante de determinadas situações. Irmãos, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, nos diz, vamos ler, 2 Coríntios 12 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, irmãos, pegando aqui, um gancho nesse texto, a minha graça te basta, né? O apóstolo disse, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, irmãos, quando nós acharmos que nós somos alguma coisa, quando nós acharmos que nós podemos alguma coisa, aí nós podemos esquecer, irmãos, porque nós não somos nada. Quem somos nós para achar que somos alguma coisa? Mas quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós reconhecemos as nossas limitações, quando nós reconhecemos que nós não podemos nada se não for o Senhor na nossa vida, é a hora que Deus vai agir, porque Deus não age no coração, irmãos, orgulhoso, no coração soberbo, mas Deus age no coração contrito, no coração quebrantado diante dele. O Senhor não vai desprezar. O Senhor vai acolher, o Senhor vai dar sustento, o Senhor vai dar provisão, o Senhor vai fazer com que a pessoa supere aquela situação difícil. Porque o nosso Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E na sequência, irmãos, do verso 12, que diz assim, Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Ax, rei de Gate. Então, irmãos, os servos ali de Ax falaram sobre esse, não é aquele, né, que cantavam, né? Saul feriu a milhares, mas Davi feriu aos seus 10 milhares. Então eles conheciam aquela música que era cantada ali no povo de Israel, era conhecida até nos próprios inimigos, para nós vermos, irmãos, o que Deus pode fazer. O que Deus pode fazer através de um homem. O que Deus pode fazer através da vida de alguém. Então, nós podemos observar aqui, irmãos, nesse verso, a falta de Deus torna os mais insignificantes obstáculos
gigantes montanhas a serem transpostas. Então, Davi, aquele guerreiro, aquele homem que venceu o gigante Golias, aquele homem que estava à frente do exército de Israel, aquele homem que derrotava vários inimigos, estava diante de Ax, né? Que em outro momento, em outra altura, quem era Ax diante de Davi, irmãos? Porque Deus era com Davi, Davi era um guerreiro. Então, naquele momento, irmãos, um obstáculo que era, vamos dizer assim, de certa forma, em outro tempo, seria uma coisa tão simples, se tornou uma grande montanha para ser transposta por ele. Então, irmãos, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, montanhas precisam ser transpostas, e com Deus em nosso barco facilmente chegaremos ao outro lado e seremos vencedores. Quando Deus está conosco, quando Deus está no nosso barco, irmãos, nós conseguimos transpor montes, transpor montanhas, transpor tempestades, porque o nosso Deus pode fazer isso por nós. Não é que nós somos alguma coisa, mas Deus é tudo na nossa vida. Então, irmãos, qual tem sido a montanha que você precisa transpor? Muitas vezes nós temos montanhas a serem transpostas na nossa vida. Qual é o monte de problema que está à nossa frente, que nós precisamos passar por cima deles? Qual é a dificuldade, irmãos, que tem se levantado diante de você, diante da sua vida? Mas Deus, quando nós buscamos nele, nós conseguimos seguir em frente e passar por cima desses problemas, dessas dificuldades. Não no sentido de passarmos por cima simplesmente, mas de resolvermos também muitas vezes situações e passarmos por cima dessa situação que nos traz tanto abatimento, que tem tanto nos trazido uma situação difícil, uma situação que tem nos fragilizado. Então, irmãos, como fez o povo quando saía do Egito? O mar estava à frente, as montanhas ao lado e o exército de Faraó atrás. Os impossíveis com Deus se tornam possíveis. Então, para o povo que saía do Egito, eles não tinham como sair, eles estavam cercados de problemas, de dificuldades por todos os lados. Mas eles depositaram naquele momento, com toda aquela situação também muitas vezes de reclamar, tudo, mas Moisés à frente, o povo foi conduzido e confiaram naquele momento, e Deus fez o quê? O mar se abrir diante deles, de seus olhos, e eles passaram a pés enxutos naquele lugar. Então é assim que Deus faz, irmãos. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Irmãos, os versos 13 ao 15 nos diz: pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, engravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos, para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar esse na minha casa? Irmãos, que situação, terrível, lamentável. Um homem como Davi, um homem que Deus tanto usou, embora fosse homem, mas teve um passado glorioso, vamos dizer assim. Ele, naquele momento, se passou por doido, por uma pessoa que tinha problemas, irmãos. E nós sabemos que na Bíblia, os relatos que nós temos de pessoas com problemas, não é nada bom, como nós vemos aquele endemoniado gadareno, que estava possuído pelos demônios. Quer dizer, a pessoa imitar uma situação dessa é terrível, irmãos. Mas ali naquele momento, Davi estava tão conturbado, tão fragilizado, em fuga, para não correr. Ele acabou entrando mentira atrás de mentira, e no final, mais uma mentira, de algo tão terrível, que é a pessoa ter problema doido, ser doido mesmo, Então, nós vemos aqui, irmãos, que Satanás, ele quer ver o servo de Deus destruído. Satanás não quer ver o servo de Deus a prosperar, irmãos. Satanás quer o quê? Ele está ao nosso derredor, bramando como um leão,
procurando um momento para, de alguma maneira, trazer algo ruim para a vida dessa pessoa. Então, nós precisamos estar sempre vigilantes, né, irmãos? Então, nós vemos que ali naquele momento, o próprio Satanás queria que Davi não prosperasse. Por quê, irmãos? Satanás, ele é enganador, ele é acusador, não é? E se nós não vigiamos, irmãos, ele vai tentar de várias artimanhas fazer com que o servo de Deus venha cair, com que o servo de Deus venha entrar, né, irmãos, em situação difícil. E é o que estava acontecendo com Davi ali naquele momento. Então Davi, irmãos, após a fuga com mentira, medo, ele chega ao ponto humilhante de se passar por doido para fugir de Saul. Isso é algo característico, irmãos, do próprio diabo, né, que faz com que as pessoas se sintam incapazes, que as pessoas se sintam fracas, que as pessoas não tenham prazer, mas viva uma vida de sofrimento. Mas quando nós buscamos em Deus, mas quando nós olhamos para Deus, quando nós buscamos nele, irmãos, nós não vivemos essa vida de mediocridade, essa vida de problemas, essa vida de mentiras. Quando nós buscamos no Senhor, quando nós recorremos ao Senhor, quando nós buscamos nele como verdadeiro refúgio para nossas vidas, então o Senhor vai ser conosco, né, e vai nos dar realmente, irmãos, o livramento, vai nos dar realmente a bênção, mas de maneira correta, sem mentiras, né, sem nada que vá contra a palavra do Senhor. Então, irmãos, para nós concluirmos, nós vamos agora caminhar um pouco mais à frente, lá no Salmo 34, nós vamos falar alguns versos, porque esse Salmo, irmãos, é justamente, vamos dizer assim, um relato do próprio Davi em relação a essa situação que ele vivenciou no capítulo 21 de 1 Samuel. Então, no capítulo 34, nós vemos aqui, olha o que diz, aqui para mim na minha Bíblia diz: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por esse expulso ele se foi. Então, irmãos, aqui é como se o próprio Davi estivesse a relatar, ele relatou o que ocorreu nesse momento de 1 Samuel, capítulo 21. Então, irmãos, nós não vamos ler todo o texto, tá, irmãos? Eu só trouxe agora para os irmãos observarem. A Bíblia, então, irmãos, ela não mascara o pecado. Aqui vemos um homem de Deus que, devido ao medo, pecou, né, mentindo. Entretanto, apesar de Davi ter tido atitudes por vezes impensadas, né, e fora da direção de Deus, as misericórdias do Senhor o alcançaram. E certamente, durante todos aqueles momentos, irmãos, de aflição, ele clamou a Deus por socorro. Então, em algum momento, Davi deve ter, né, a gente imagina, a palavra de Deus não está a relatar, mas em algum momento ele pode ter levado seu pensamento a Deus, não é? Ter pedido perdão ao Senhor pelas suas atitudes, não é? Então, esse Salmo 34, irmãos, ele foi escrito dentro desse contexto de 1 Samuel. Então, nós vemos no Salmo 34, Davi louvando a Deus pelos grandes livramentos, né, para com a sua vida. E provavelmente ele escreveu esse Salmo, irmãos, dentro da caverna de Adulão, porque logo depois ele teve ali naquela caverna, ele ficou trancafiado ali, juntamente com aqueles homens, né, que também estavam fugindo, né, aquela situação toda que mais à frente o pastor provavelmente vai trazer nessa palavra. Então nós podemos observar aqui, irmãos, os versos, vamos ler os primeiros versos, diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, a todos a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Vamos continuar então, irmãos. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade,
e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios se falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva de espírito oprimido, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Irmãos, que palavras tremendas, que palavras realmente inspiradas por Deus. E nós vemos que ele faz aqui um relato da sua vida, e que de fato as coisas que ele fez de errado ali, ele reconhece que ele errou, né? Ele reconhece as suas falhas. E nós podemos observar, irmãos, nesse texto, realmente, que o nosso refúgio é no Senhor. Que somente a nossa esperança está firmada em Deus, que não há outro Deus fora dele. E ali Davi reconhece nesse Salmo 34 as suas fraquezas, reconhece que só Deus é Deus, e é só Deus que pode suprir as necessidades do homem, e que somente em Deus nós temos refúgio. Então, irmãos, nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele é imutável, o seu poder não tem fim, né? Então, que nós venhamos falar verdadeiramente a verdade de Deus, não venhamos deixar, irmãos, que o inimigo lance sobre a nossa mente, né? Para nós criarmos situações, narrativas falsas, para vencermos desafios, vencermos dificuldades, mas que nós venhamos falar a verdade, independentemente das consequências, porque as consequências da verdade vão ser boas, mas as consequências da mentira são terríveis, como nós podemos observar. Então, irmãos, Deus, Ele sempre está conosco, mas muitas vezes, para além de orar, nós temos que também agir, ter atitude, mas sempre buscando no nosso Deus, irmãos, forças e a direção certa, não é? Segundo a vontade soberana de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, que assim, irmãos, nós possamos tomar posse da palavra do Senhor para as nossas vidas. Não venhamos somente ouvi-las, mas também guardá-las no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Então, que Deus abençoe, e eu agradeço a oportunidade. Amém. Agradecer a Deus também por esta grande mensagem que ouvimos nesta manhã. Nós possamos realmente continuar firmes na certeza que o nosso Deus nos livra de situações que para nós muitas vezes parecem impossíveis, mas como já foi dito, para Deus não há impossíveis. Continuarmos sempre seguros, guardando a nossa fé que nós temos em Jesus, com certeza não iremos ficar frustrados, porque o nosso Deus promete e cumpre. Vamos então terminar o nosso culto com o hino do cantor cristão 381, Amor Fraternal. Se por isso não
certeza nas nossas vidas, que a nossa vida está protegida pelo nosso Deus. O nosso irmão pastor, ele pode dizer a oração. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos realmente pelos ensinos que podemos reter com a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque tu nos ajudas a compreender, Pai, através dos erros de servos teus do passado, como nós devemos nos conduzir no presente. Ajuda-nos realmente a viver a tua palavra, a não somente conhecê-la, mas aplicá-la à nossa vida, empregá-la na nossa vida. E, Pai, afasta de nós realmente a mentira, pois sabemos, Senhor, que ela tem consequências desastrosas, não só para a nossa vida, mas para aqueles a quem nós mentimos. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos realmente limpos, aprovados por Ti, Pai, para continuarmos nesta caminhada cristã até ao fim das nossas vidas. Fortalece-nos e acompanha-nos, Pai, e dirige-nos no resto deste dia, Pai. Para a Tua honra e para a Tua glória te pedimos. É no nome do Senhor Jesus que agradecemos tudo. Amém. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Então, ficar com as portas do vídeo. Gostaria somente de lembrar os irmãos que realmente